Eu quero desejar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, um tempo muito abençoado, um tempo em que a palavra do Senhor penetre nos nossos corações e, como diz um pastor muito conhecido nosso, que vocês, e eu me incluo, que nós saiamos daqui no final desses 2 dias, diferentemente de como chegamos, como entramos, que saímos daqui impactados e transformados pela palavra do Senhor. E de antemão eu gostaria de dizer o seguinte: se você crê que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra do Senhor, a palavra infalível, uma palavra completa, uma palavra que é necessária para todo homem, toda mulher. Se você crê nisso, você sairá daqui abençoado, transformado por essa palavra. Porque a palavra do Senhor, quando chega, ela cumpre o seu papel, o seu propósito. Mas se você não crê, não pense que a palavra vai falhar. Ela sempre cumpre o seu papel. Naqueles que creem, traz edificação. Aos que não creem, sobre esses tais permanece a ira do Senhor Deus. É nessa perspectiva que eu gostaria de falar aos irmãos, dizendo que nós tivemos que fazer uma mudança aqui, por uma questão de acerto, inclusive com o nosso querido diretor, o Rick Dem. Eu mudei o tema. Nós íamos falar ao pastor em relação à sua esposa, mas mudamos. E as esposas não fiquem tristes, porque o que vai ser falado aqui se aplica também nesta questão relacionada com a família. E depois nós haveremos de ver. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar sobre a importância da palavra do Senhor para todo líder. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Josué capítulo 1. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor aqui em Josué. Assim está escrito: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu peço que vocês leiam apenas o versículo 8. Com isso eu vou observar a leitura de vocês e vou saber como é que anda aqui as coisas em termos de tradução. Porque eu não tenho ideia se vocês têm a mesma tradução que a minha. Então, leiam, por favor, versículo 8.
não. Ok, eu ouvi por algumas pessoas a leitura da tradução Almeida Revista e Corrigida. E eu tenho aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Há uma outra tradução, que na verdade é uma tradução em inglês da King James, mas que eu trago aqui, a tradução dela seria: este livro da lei não se aparte da tua boca, mas tu medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então terás bom sucesso. Antes de nós considerarmos esse livro, esse texto lido, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai celestial, ó Deus grande, Deus bendito, ó Tu que criaste o universo, Tu que sustentas este universo, segundo a Tua palavra, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, rogamos que nos abençoes nesta tarde e noite, dá-nos a Tua palavra, toma cativo todo o pensamento à obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, dando-nos entendimento, que todos nós nos prostremos diante da Tua bendita palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Eu quero considerar com vocês aqui esse versículo 8, dentro do seu contexto, e lembrando que é muito importante que não deixemos de considerar a ocasião na qual o Senhor Deus chamou Josué e lhe deu a sua incumbência, lhe deu uma tarefa gloriosa. A ocasião é logo depois da morte de Moisés. A ocasião dizia respeito ao momento em que Josué haveria de assumir uma grandiosíssima responsabilidade. A responsabilidade de Moisés era, segundo o próprio livro, todo o livro de Josué, muito claramente exposta aqui nesse capítulo 1, conduzir o povo, dando prosseguimento àquilo que seria para Moisés fazer, para levá-los até a terra prometida. Josué haveria de enfrentar muitas dificuldades. Dentre elas, ele deveria comandar a retirada de povos que estavam naquela região de Canaã, povos que o Senhor já tinha julgado e já tinha determinado que eles seriam extirpados. Josué tinha uma outra tarefa muito mais difícil, que era administrar, comandar, governar milhares de pessoas. Mas é interessante ver como o Senhor Deus chamou Josué e lhe deu a chave para que ele pudesse desincumbir-se ou desempenhar o seu papel de comandante, de capitão. Josué, que era tipo do Senhor Jesus Cristo, o nosso capitão. O que o Senhor disse a Josué que ele deveria fazer? O Senhor deu a tarefa a Josué e disse como ele deveria fazer. E esse versículo 8 nos mostra essas duas coisas. Primeiro nos diz qual devia ser o papel de Josué. Ele disse: não cesses de falar deste livro da lei. Portanto, a incumbência do Senhor Deus dada a Moisés era que ele falasse, que ele usasse a sua boca, esse instrumento
tão precioso, tão importante, que se é utilizado de modo correto, fará bem. Mas se não for utilizado de modo correto, fará muito mal. Na verdade, toda a raça humana pode testemunhar como na história da humanidade a boca fez diferença. Por isso que Tiago fala que a boca é mais difícil de se lidar do que um navio cujo timoneiro, o comandante, conduz o navio para onde ele quer. Mas a boca, diz, nenhum homem consegue dominá-la. Então, quando aqui o Senhor diz, não cesse de falar, como nós lemos na Revista Corrigida, este diz, não se aparte de tua boca o livro desta lei. Então, meus caros irmãos e irmãs, a incumbência de Josué diz respeito a falar aos seus ouvintes, diz respeito a ele conduzir, governar mediante a palavra do Senhor. De antemão, eu digo a vocês que estão aqui como pastores, como líderes, como pessoas que tratam os seus liderados através daquilo que falam. Grande importância tem a palavra do Senhor, porque o sucesso, tanto de vocês como o meu, que lidamos com as pessoas, quanto das pessoas, tem a ver com aquilo que nós dermos, aquilo que nós falarmos para elas. Grande importância. E me chama a atenção o fato de que Josué não foi chamado para ser um pastor como nós somos pastores. Josué não foi chamado para ser um sacerdote como haviam sacerdotes. Josué foi chamado para, como o Senhor disse, conduzir o povo, para fazer o povo herdar a terra, como ele disse, que eu te dou, ou seja, aos filhos de Israel. Então, a primeira coisa que nós temos que falar é que livro Josué devia usar. E a Bíblia aqui, sem dúvida nenhuma, fala da lei. E é a lei que Moisés recebeu. Isso é muito importante, porque até nos dias de hoje, essa lei tem sentido, tem validade, com exceção da lei no aspecto cerimonial, porque já passou. Mas a lei do Senhor é muito importante, porque é por ela que os homens, ou eles entram nos céus, ou eles têm uma relação correta e boa e perfeita com o Senhor Deus, ou eles estarão perdidos. Eu ilustro isso. Vocês lembram quando o Senhor Jesus Cristo contou a história, e para alguns a parábola do rico e de Lázaro? Vocês lembram disso? Vocês lembram que no inferno, aquele homem que antes era rico, morreu, foi para o inferno. Do inferno ele vislumbrou a Lázaro que estava no seio de Abraão, e ele disse, pai Abraão, manda que Lázaro venha até minha casa paterna, olha, manda que Lázaro, primeiro ele disse isso, molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou num lugar de tormento. Abraão disse para ele, olha, ninguém pode passar daqui para lá, nem ninguém passar daí para cá. Ele insistiu, dizendo, não, pai Abraão, manda que ele vá à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar também, para que eles se arrependam. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Moisés e os profetas equivalem, meus irmãos, ao Evangelho. Equivale à palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso que é nos dito lá em Colossenses capítulo 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso quer dizer que nós estamos diante da coisa de maior importância para um líder. O manuseio da palavra do Senhor a fim de conduzir a si e aos seus liderados. A lei de Moisés, os 5 livros de Moisés, lei essa que retrata
o período compreendido entre a criação, passando para a narrativa das promessas do Senhor Deus feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, é algo de grande significado. E quero dizer o seguinte: esse livro que foi dado a Josué, e aqui é dito que ele não cessasse de falar desse livro, ele é inspirado. É um livro que eu diria completo no sentido daquele propósito que o Senhor estabeleceu. É um livro que fala das promessas, de advertências, os preceitos, os mandamentos do Senhor. E todas essas coisas, até mesmo no aspecto cerimonial, apontam para a pessoa mais importante que a Bíblia retrata, a saber, o Senhor Jesus Cristo. De maneira que, desde Moisés, que deu a conhecer que sabia quem era o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, até o último dos profetas, todos eles aguardaram, antes anunciaram o Messias, o Cristo. E eu creio que o Senhor está dizendo a Moisés, a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, porque a importância de tudo isso é que esse livro haveria de mostrar Deus como Salvador, mostrar como os homens devem agir em relação ao Senhor Deus e em relação ao seu próximo, de maneira que a incumbência dada a Josué é de grande importância: falar desse livro da lei. Essa lei que foi dada a Josué, se não é falada, os homens são infelizes. É por isso que em Provérbio diz assim: quando não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. É importante daí que essa palavra deve ser ministrada, deve ser falada, deve ser vivida, especialmente pelo líder. Na verdade, tão grande é a importância do uso da boca, que é o órgão da fala. E eu estou chamando a atenção para isso, porque nós todos somos indesculpáveis. Precisamos usar um instrumento certo com a nossa boca. E esse instrumento eu estou chamando de a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Não é à toa, meus caros irmãos, que o Senhor Jesus fez uma gravíssima advertência aos seus ouvintes, quando ele disse, abram suas Bíblias, por favor, em Mateus capítulo 12, e eu vou ler a partir do verso 30, quando lá está escrito assim: quem não é por mim, disse o Senhor Jesus, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem do porvir. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, fútil, vã, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenados. Meus irmãos, isso é tão sério, que nosso Senhor Jesus Cristo,
ele falou todas as coisas, tudo segundo este livro da lei. Foi ele que disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ao dizer a lei ou os profetas, nosso Senhor Jesus estava aqui quase que dizendo que ambos, a lei e os profetas, são a mesma coisa. Daí ele prosseguiu dizendo em Mateus capítulo 5, verso 18, nem um i ou um tio jamais passará da lei. Ou seja, aquilo que ele que não mencionou os profetas, aí ele diz assim, até que tudo se cumpra. Eu quero que vocês vejam quão importante é isso, que o Senhor Jesus Cristo baseou todo aquele sermão que é chamado Sermão do Monte, baseado todo ele na lei e nos profetas. Isso é de grande importância, eu chamo a atenção dos irmãos para isso. O seu ensino foi de um modo geral, baseado na lei do Senhor Deus. Se vocês abrirem Lucas capítulo 24, observe o que nos é dito lá no Evangelho de Lucas. Por favor, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 24. E eu quero ler com vocês, à medida que vocês acompanham a leitura, no versículo 44, para vocês verem como o Senhor Jesus deu a importância devida à lei que o Senhor aqui está dizendo em Josué. Não cesse de falar deste livro da lei. Verso 44 de Lucas 24 diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vejam que o seu ensino tem a ver com a lei. Toda a lei, todo o ensino do Senhor foi baseado na lei de Deus, na lei do Senhor. Vejam que o que os homens ouviam de nosso Senhor tem a ver com esta lei. Se vocês observarem aqui Lucas, ainda ele diz assim, olha, no capítulo 4, verso 22 de Lucas, é dito assim: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Irmãos, o que eu quero dizer é que a incumbência do Senhor Deus dada a Josué, ao dizer, não cesses de falar deste livro da lei, ela tem uma importância que nós não podemos mensurar. Basta que verifiquemos que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, não falou nada que não estivesse em conformidade com a lei do Senhor. Daí nós perguntarmos o seguinte: de forma prática, o que o Senhor está dizendo a Josué? O que Josué deveria fazer em termos de abrir a boca, não cessar de falar daquele livro da lei? Josué era um administrador. Josué teria tempo de fazer estudo bíblico com as pessoas? Eu diria que não. Mas Josué, primeiro, deveria falar a verdade aos seus ouvintes. Se vocês anotarem, Zacarias capítulo 8, verso 16, é nos dito lá: eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo.
executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nós lemos há pouco, seja, é o que diz a Bíblia lá em Mateus 5, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. De novo, temos que falar a verdade aos ouvintes. A lei nos ensina isso. Segundo, temos que falar, isso era a incumbência de Josué, buscando a edificação dos ouvintes. A Bíblia diz que não deve sair na nossa boca nenhuma palavra torpe. A ideia de torpe é peixe podre. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim o que for bom para a edificação, e assim transmita graça aos seus ouvintes. Vocês estão entendendo? Josué devia usar o livro da lei. Josué não devia cessar de falar desse livro da lei. Josué devia falar de tal maneira que edificasse os seus ouvintes. Abram suas Bíblias, por favor, em Zacarias. Eu disse Zacarias, mas é Malaquias. Vejam no capítulo 2 de Malaquias, o que nos diz o profeta acerca de Levi, que era sacerdote. E o Senhor diz no verso 4, falando de Levi, ele diz assim, no verso 4 fala de Levi, e continua no verso 5 dizendo, minha aliança com ele, Levi, foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Você cometerá grande pecado se você abrir a sua boca para falar aos seus ouvintes o que não edifica. Você cometerá grande pecado se você negar aos seus ouvintes esse livro da lei, a palavra do Senhor Deus, porque esta é a maior necessidade dos homens, porque o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se vocês encontrarem qualquer pessoa dizendo que usa expedientes outros para trazer à igreja, não pode ser chamado de pastor. Porque o pastor tem como instrumento e deve usá-lo a palavra do Senhor Deus. Vocês estão entendendo? Vocês são indesculpáveis. Eu serei indesculpável se não pregar a palavra do Senhor Deus. Essa palavra nós não devemos só abrir a boca para falar a verdade. Não só devemos abrir a boca para falar buscando a edificação do próximo, mas também devemos fazer isso com humildade. Não como o dono da verdade, mas como alguém que reconhece a sua própria necessidade da palavra e, portanto, fala aos outros daquilo que lhe é necessário também. O que é que eu quero dizer com isso? É possível que alguém vá ao médico e lá o médico observa que a pessoa tem uma grave enfermidade e prescreve uma medicação e diz, você precisa tomar esta medicação. É possível que, ao fazer aquilo, o médico esteja dando àquela pessoa um remédio que ele não tem nenhuma necessidade de usar, mas o paciente tem.
no caso nosso, qualquer palavra nossa, pregada por nós, ela serve tanto para nós que pregamos, quanto para os ouvintes. Por isso, os pregadores devem ser humildes. Daí, nós encontrarmos na própria lei instrução para que aquele que comandasse, no caso o rei, ele o fizesse com humildade. Abram suas Bíblias, por favor, em Deuteronômio, capítulo 17. E ouçamos o que nos diz acerca desse assunto da humildade relacionada com a palavra. Falando daquele que deveria ser escolhido rei, o Senhor, através de Moisés, disse o que ele não devia fazer e o que deveria fazer. No verso 17 diz o que ele não deveria fazer: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata, ouro. Ou seja, o rei não deveria ter mulheres como esposas. E eu quero aproveitar para dizer o seguinte: já que se alguém pensa, eu quero ter 2, 3 esposas, porque Davi teve várias mulheres, Salomão teve várias mulheres, todos eles pecaram por causa disso. Aqui está o rei, lembrem bem, verso 17, ouçam bem: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si o traslado desta lei num livro, o que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Agora atentem para o verso 20, como é que deve a palavra trazer humildade àquele que prega. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. A palavra deve ser anunciada com humildade por aquele que prega. Vocês entenderam? A palavra: não cesses de falar deste livro da lei. Estamos vendo de modo prático como é isso. Depois, essa palavra deve ser falada com verdade, ou com amor, melhor dizendo. Falar a verdade com amor. Em certo sentido, já falamos sobre isso, mas toda palavra que o pregador utiliza, ele deve fazê-lo com amor. Isso de maneira muito simples seria: ele deve fazer isso buscando o bem dos seus ouvintes. Deve usar a palavra sempre para edificação. A nós, dos nossos tempos, não nos foi dado o direito de condenar ninguém. E quando eu falo de condenar, estou me referindo a um juízo proferido por um juiz. Não estou aqui dizendo que a Bíblia não ensina que nós não devemos disciplinar os faltosos, mas quando disciplinamos os faltosos, devemos fazer isso buscando o bem dele, ou seja, que ele se arrependa verdadeiramente, sempre com amor. Deve ser, portanto, a palavra falada de uma maneira prática, que anuncie a Cristo. Qualquer mensagem, qualquer estudo, qualquer palavra que não aponte para o Senhor Jesus Cristo, ela é, no mínimo, incompleta. Vocês lembram? Toda a Escritura, disse o Senhor Jesus, do Antigo Testamento, falam dele. A lei, os profetas falaram dele. Os salmos falaram dele.
De maneira que Josué tinha essa incumbência, anunciar a palavra que apontasse para o Cristo Jesus. Alguém podia perguntar assim, mas será que Josué fez isso? Eu diria, fez. Vocês lembram que em Hebreus, no capítulo 3, no capítulo 4, fala-se do descanso eterno. Vocês lembram que o autor de Hebreus fez menção de Josué, dizendo que Josué não deu descanso aos israelitas? Querem dizer com isso que Josué sabia que ao levar o povo para aquela terra era símbolo. Aquela terra, ela apontava para uma Canaã celestial. E assim como Josué aprendeu com Moisés que só se poderia adorar ao Senhor Deus através daqueles meios que apontavam para o Senhor Jesus Cristo, e portanto, no Antigo Testamento, Cristo já era anunciado, crido, e era o meio pelo qual se chegava ao Senhor Deus. Josué, portanto, mostrou ao povo, e isso ele mostrou ao povo, a lei que foi dada a Moisés, mostrando também as promessas que foram dadas aos pais, e já trazidas até Moisés, trazidas até os tempos de Josué. Portanto, Josué anunciou a Cristo, Josué cumpriu o seu papel. Vocês estão entendendo? Eu achei muito fraca essa resposta de vocês. Vocês estão ouvindo? Estão entendendo? Então vejam que coisa maravilhosa nós temos diante de nós. Josué é chamado para levar o povo para uma terra. Mas Josué sabia que não estava levando aquele povo para que ele comesse, bebesse, porque a terra manava leite e mel. Mas tudo aquilo era um meio do povo chegar a um lugar maior, chegar a um lugar muito maior, a Canaã celestial. O povo deveria aprender isso, e o Senhor Deus disse a Josué exatamente o que ele deveria fazer. Digam comigo, não cesses de falar deste livro da lei. Vocês. Agora observem, falar é fácil, não é? É fácil eu dizer para vocês o que vocês devem fazer, e eu não faço o que eu digo que vocês devem fazer. Por isso, olha o que diz o restante do versículo 8, voltando para Josué, capítulo 1, versículo 8. Ele diz o quê? Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse é um segundo aspecto que nós não podemos deixar de considerar. Se por um lado eu não devo deixar de falar desse livro da lei, se por um lado eu não devo deixar de pregar a palavra, mas antes, diferentemente daquele médico, eu preciso dessa lei para mim. Primeira coisa que eu tenho que fazer, meditar nesse livro dia e noite. Vocês que estão aqui, vocês, talvez a maioria, faça parte do projeto Biblioteca do Pastor. Vocês estarão pecando se vocês não estiverem usando os livros que têm chegado até vocês, que ensinam acerca da Bíblia, como entender a Bíblia. Se vocês estão pegando esses livros e colocando na gaveta ou na prateleira, bonitinhos eles ficam lá, vocês estão pecando contra a própria alma. Entenderam o que eu disse? Não gostaram de ouvir o que eu disse? E essa palavra de hoje é para estimular os irmãos
a lerem, a usarem todas as ferramentas possíveis a fim de compreenderem as Escrituras, a fim de compreender esse livro da lei. Observem, antes medita nele dia e noite. Vocês já viram como é que começa o Salmo 1? Vocês já perceberam que dos 150 salmos, o Senhor escolheu o primeiro para ser aquele salmo que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, bem-aventurado, feliz o homem que não dá ouvido ao que os homens dizem de si. Porque em matéria de conduta em relação ao Senhor Deus, em matéria de conduta no relacionamento entre homens e homens, entre o próximo, só o Senhor Deus tem a palavra certa. Só Ele sabe como é que devemos nos conduzir. Por exemplo, se aqui tem alguém, um pastor que tem 2 esposas, preste atenção. Não aprendeu isso na palavra, não. Isso tem a ver com cultura. A palavra está acima da cultura. Na Bíblia, você só pode amar uma pessoa. Você tem que meditar nisso. A palavra nos mostra essas coisas. Medita nele, dia e noite. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, não se assenta, não anda com os pecadores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Quanto mais um homem é encharcado por esta palavra do Senhor, mais ele tem para dar, mais ele tem a produzir, mais ele tem que honrar o Senhor. Ele vai poder amar o Senhor e amar o seu próximo. Qual é o mais próximo do pastor casado? Qual é? Esposa, vocês disseram. Esse é o próximo que você deve amar muito mais. E qual o outro próximo, mais próximo do pastor casado com a mulher casada, com a mulher crente? Os filhos. A palavra nos ensina isso. Quem não governa a sua própria casa, não pode governar a igreja de Deus. Estão arrependidos de terem vindo essa tarde aqui? Meditar significa cuidadosamente olhar para a Escritura, ler a Escritura sem pressa, deixar que a mente fique absorvida pela Escritura, a ponto de relacionar todas as coisas com a Escritura. Hoje pela manhã nós saímos dando uma volta e fomos conhecer aqui próximo um castelo. Vocês lembram do castelo? Não é castelo não, o forte. O famoso forte, lembram? Quando eu cheguei aqui e vi tantos canhões ali, sabe o que foi que eu pensei? O que o pecado fez com o homem? Se não fosse pecado, não teria necessidade de se construir fortalezas, porque a fortaleza é o Senhor. Então você vai andando, e onde você vai, o que você faz, o que as pessoas se relacionam, tudo você pode relacionar com a Escritura. Não cesses de falar
deste livro a ler antes, medita nele de dia e de noite. Você precisa trazer à mente, você precisa pensar, ponderar acerca disso. Perguntar à Bíblia: Senhor, o que quer dizer isso? Senhor, eu não entendo isso. E Ele lhe dará boa compreensão. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Pondera no que acabo de dizer, e o Senhor lhe dará compreensão de todas essas coisas. Quão importante é, antes de falar aos outros, meditar na palavra. Uma outra coisa que ele diz aqui, diz respeito à boa conduta de Josué, como fruto da meditação dele na lei do Senhor Deus, porque ele diz: para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Irmãos, que coisa maravilhosa. Hoje pela tarde, permitam-me dizer uma coisa para vocês. Estávamos almoçando e o pastor Rafael Samuel, estava do nosso lado. E ele chegou e disse: olha, você lembra de mim? Eu não lembrava. Ele disse: em 2009 eu estava lá em Nampula e ouvi acerca de perdão. E como foi bom isso para mim? Eu disse para ele: é bom para mim também. Aí estava um colega do lado, um irmão meu que é lá de Manaus, e eu disse assim: olha, quantas vezes ele teve que me perdoar? Aí ele disse: quantas vezes ele teve que me perdoar? Você já pediu perdão à sua esposa quantas vezes, pastor? Nesse tempo que você vive com ela? Se nenhuma, sua situação está horrível. Porque você é pecador. Quem se relaciona com outra pessoa, se não tem problema, não tem dificuldade, não tem divergência, não tem momento de um ressentimento no coração, tem alguma coisa errada. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha a palavra. Então eu preciso dessa palavra que, ao meditar nela, ela me diz que eu sou pecador. Ao meditar nela, ela derrama luz sobre as minhas trevas. E então eu olho para essa palavra que me diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É na meditação dessa palavra que nós aprendemos essas coisas. O Espírito do Senhor age pela palavra. O Espírito do Senhor toma essa palavra e nos conduz a Cristo, a cada vez mais a Cristo. O homem cheio do Espírito Santo não é o homem que fala em línguas, necessariamente. É o homem que ama a sua esposa. É o homem que cuida da sua casa. Nós vamos ver isso. Em Nampula, os que puderem vão a Nampula, agora que eu lembrei, fiz confusão. O homem cheio do Espírito é o homem que ama. Qual é o fruto do Espírito? Começa com amor. Mas o Espírito usa essa palavra. Então a conduta de Josué deveria ser fruto ou resultado da sua meditação dia e noite na palavra do Senhor, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E por último, a meditação na lei do Senhor garantiria a Josué o alcance do propósito para o qual Deus lhe vocacionou. O Senhor diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sucesso, meus irmãos, não nos enganemos, não é o que o mundo diz. O sucesso do mundo tem a ver com fama, tem a ver com riquezas, tem a ver com projeções, mas o sucesso para o Senhor Deus tem a ver com obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra que pode até os homens não entenderem, não recompensarem,
não estimularem, mas o Senhor Deus requer de nós, como ministros, que sejamos achados fiéis à palavra do Senhor. Então serás bem-sucedido. E o que nós vemos realmente no caso de Josué? Josué foi bem-sucedido. Josué conduziu o povo até aquela terra. Josué expôs a palavra do Senhor a todos aqueles. Josué terminou a sua lida com o povo dizendo as seguintes palavras: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês lembram disso? Olha aí Josué, aprendeu, obedeceu a palavra do Senhor. Por isso teve autoridade para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque esta palavra é que nos leva ao Senhor e é ela que nos leva mais e mais ao Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, não abram mão disso. O sucesso nosso depende de nós nos voltarmos para a palavra do Senhor. Eu estimulo vocês a que usem a sua mente, usem a sua inteligência para ser verdadeiramente inteligente. E quem é um homem inteligente? É o homem que fala e os céus aprovam o que ele diz. Porque o que ele fala é o que Deus diz. E o que o Deus diz está aqui de Gênesis a Apocalipse. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, louvamos-te por tua bondade, louvamos-te pelo dom de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde temos ouvido a tua palavra. Senhor, a tua palavra que nos leva ao teu Filho. Afinal, ele é o Logos. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E podemos dizer pela fé, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós te louvamos por tua palavra, porque é a tua palavra que nos conduz à palavra que é o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o caminho, ele que é a verdade, ele que é a vida. Queremos ser, portanto, achados nele. E queremos ser instrumentos em tuas mãos, para que muitos outros também sejam achados em Cristo Jesus, pela pregação da tua palavra por nosso intermédio, segundo a tua bondade. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.